Olá, amigos! Chegamos com mais um Caminhos da Amazônia para você. Neste programa você vai acompanhar uma reportagem sobre a situação dos ramais, sub-ramais e do escoamento da produção do assentamento Pau Rosa, próximo de Manaus. Também o potencial turístico do Amazonas. Tudo isso, já a gente volta daqui a pouco. O estado do Amazonas possui um potencial turístico inequívoco. 11 municípios apresentam esses potenciais em diversas formas. O município de Presidente Figueiredo, com suas cachoeiras e corredeiras, e o município de Maués, com suas 4 praias maravilhosas, e o atrativo da Festa do Guaraná e do Festival de Verão. A reportagem é de Jackson Salvaterra. Amazonas é o maior estado do Brasil com a maior área territorial geográfica. Fica na região norte do país, quase todo coberto pela floresta amazônica, perdendo apenas 3% de sua cobertura vegetal. À frente da capital, Manaus, tem um porto flutuante de carga e descarga que acompanha a subida e a descida do nível do Rio Negro. Um dos pontos turísticos mais visitados é o Teatro Amazonas, construído no auge da borracha no final do século XIX. Com fauna e flora riquíssima, a Amazônia oferece muitos motivos para ser visitada. O encontro das águas dos rios Negro e Solimões chama a atenção e desperta a curiosidade de quem vê o fenômeno de perto. No porto da cidade, diariamente, saem barcos para cidades do interior e de outros estados. Na viagem, as pessoas já vão contemplando as belezas oferecidas pela natureza. Se você pensa em fazer turismo na Amazônia, saiba que o destino é cercado de muita natureza e animais silvestres. São experiências únicas e inesquecíveis que tem a oferecer aos seus visitantes. A região norte é um dos roteiros de viagens preferidos de quem gosta de estar perto da floresta, rios, lagos, cachoeiras e até praias de água doce. Então, que tal se encantar com esse destino incrível? A equipe do Caminhos da Amazônia vai te levar numa viagem deslumbrante. Vamos lá, então? Em Manaus, as praias da Ponta Negra e da Lua são atrativos da capital. As duas estão próximas uma da outra e apreciar o pôr do sol em qualquer uma delas é uma emoção garantida. Para quem ainda não conhece o Amazonas, precisa saber que a cheia dos rios acontece entre os meses de janeiro a junho, período em que as praias naturais são cobertas pelas águas. Mas na região metropolitana de Manaus, existem várias opções de lazer, como balneários nos municípios de Rio Preto da Eva, Iranduba, Novo Airão, Manacapuru e Presidente Figueiredo, que os visitantes ainda têm o privilégio de se deliciar com a culinária local de cada município. Outro município amazonense bastante visitado é Maués, que fica distante a 267 quilômetros em linha reta de Manaus e possui 62 mil habitantes. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a cidade está localizada na região média do Amazonas e é banhada pelo rio Maués-Açu. O nome Maués tem origem na língua tupi e, na tradução, significa papagaio falante. A economia gira principalmente em torno da cultura do Guaraná e exporta cerca de 300 toneladas por ano. O município também produz em pequena escala outras culturas como pecuária, avicultura e pescado, que também tem impacto significativo na economia. Sai 1h da madrugada. 1h para chegar 5h30. Às vezes, quando a gente bota o motor no toco de cantiga, a gente chega mais cedo. Chega 4 horas, a gente já vai subindo para a terra para botar os produtos para vender. Todos os sábados a gente vem aqui à feira comprar os produtos, né?
oferecido aí pelos irmãos interioranos, né? Todos sábados traz aí seus produtos para que a população, né? A gente vê aqui produtos de vários tipos, né? Posso citar aqui a farinha, né? O tucumã, o beiju para tapioca, farinha de tapioca, né? E outro tipo de frutas, né? Que são oferecidos pelos irmãos interioranos, que todos sabem estão aqui na Feira do Produtor, aqui no centro do Maués. Então, seus moradores possuem forte descendência indígena, originária dos índios Saterê Maués. Nesta época do ano, as praias do município de Maués já estão à vista. A mais famosa é a Praia da Maresia, que fica na frente da cidade. São 500 metros de muita beleza que encanta o olhar dos próprios moradores. A Praia da Ponta da Maresia é localizada próximo do centro do município, principal balneário público que é bastante visitada pela facilidade no acesso, principalmente pelo pôr do sol alaranjado, considerado um dos mais bonitos do país pelos turistas. A areia em forma de curva leva seus turistas para o meio do rio. Também há uma ótima infraestrutura de bares e restaurantes. Já a Praia da Antártica é para quem busca atar a rede debaixo de sombra das árvores, aproveitar o vento e descansar. O lugar é ideal para relaxar, apreciar as comidas típicas do município e provar o famoso guaraná turbinado. Festiva, a cidade se prepara durante todo o ano para as principais comemorações do município. As festas populares movimentam a cultura, o turismo e a economia local. A estimativa é que pelo menos 50 mil pessoas visitam a cidade em cada uma das festividades, de acordo com a Polícia Militar. Mas esse número chega a dobrar quando há atrações nacionais. A festa tem a encenação da lenda do Guaraná com artistas locais, as apresentações de cantores regionais e nacionais e a escolha da rainha do Guaraná. O concurso é o ápice da festa e o sonho das mulheres mauéenses. A orla da cidade e a Praia da Maresia é também uma opção de lazer, principalmente na prática de esportes. Estatísticas da Amazonas Tour registrou de janeiro a setembro de 2019 um crescimento de 3,5% de turistas brasileiros e estrangeiros em relação ao mesmo período dos anos anteriores. Os destinos mais procurados são Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Barcelos, Manacapuru, Maués, Careiro Castanho e Novo Airão. O município de Presidente Figueiredo, distante de Manaus, 107 quilômetros pela rodovia 174 que liga Manaus ao estado de Roraima, tem um grande potencial turístico, principalmente ecológico, com suas corredeiras, cachoeiras e suas florestas maravilhosas. Você vai conhecer tudo isso no próximo bloco. O município de Presidente Figueiredo sempre se destacou mundialmente como a terra das cachoeiras. São mais de 100 cachoeiras já descobertas e identificadas. E tudo isso você vai conhecer na reportagem de Jackson Salvaterra. Seguindo pela BR-174, rodovia federal toda pavimentada e sinalizada, chegaremos a Presidente Figueiredo, distante a 107 quilômetros de Manaus. O tempo de viagem é cerca de 1 hora e 15 minutos de carro de passeio e 2 horas de ônibus. Uma outra opção é pegar um táxi e pagar uma taxa de R$ 35 por pessoa. A viagem é tranquila e segura. A cidade é conhecida mundialmente pela Terra das Cachoeiras por existir mais de 100 catalogadas, uma mais encantadora que a outra. O que fez Presidente Figueiredo despontar para o turismo ecológico foi sua fartura de águas, selva, recursos naturais, cavernas e cachoeiras.
A proximidade com Manaus e as cachoeiras em meio à floresta amazônica tornaram a cidade uma ótima opção de ecoturismo para quem busca contato com a selva. Por estar localizada em uma região de clima tropical, o calor e a umidade são bem comuns. Entre julho e outubro, as chuvas diminuem, diferente da época de fevereiro a maio, onde o índice aumenta. O melhor período de visitação é na época em que os níveis das águas estão mais baixos. Assim, os banhos nas cachoeiras são mais garantidos. A temporada mais indicada é entre os meses de outubro e fevereiro. Os cafés regionais são muito conhecidos e recomenda-se chegar em algum para conhecer um pouco da gastronomia regional. Os restaurantes também não deixam a desejar e oferecem pratos locais. Em algumas cachoeiras há uma boa estrutura, até mesmo com restaurante. Mas se quer uma aventura com mais adrenalina, o ideal é levar um lanche. Além das cachoeiras e balneários, o destino ideal para a prática de esporte de aventura como boia cross, caiaque, tirolesa, rapel e trilha na selva. Hoje a gente oferece a observação de aves, né? Aqui em Presidente Figueiredo, e o circuito das cachoeiras hoje, que é a visita nas cachoeiras de Presidente Figueiredo. O Centro de Atendimento ao Turista CAT está localizado logo após a entrada da cidade. Aqui os visitantes recebem todas as informações, mapas e contratação de guias para levar aos pontos turísticos. Vale lembrar que o turista precisa de carro para conhecer as atrações que não são poucas espalhadas pelo município, o que leva tempo. E para isso, mais de 1.300 leitos estão disponíveis em hotéis e pousadas, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Mesmo com a segunda onda aí, que estão falando que está a segunda onda, né, do Covid, o movimento voltou à tona depois dos 3 meses que o trade turístico amargou aqui com a pandemia. E os turistas voltaram. A cidade todos os finais de semana está lotando, graças a Deus, né? E está tudo funcionando normalmente. Estamos tomando as precauções que a Vigilância da Saúde, né, nos pediu. Álcool em gel, distanciamento, mas num todo a cidade já voltou ao seu funcionamento total. Seguindo pela BR-174 no quilômetro 115, encontramos o Parque Ecológico Iracema Falls, que é um dos mais visitados. Lá encontramos em uma só reserva 2 cachoeiras e 3 grutas. Antes de chegar na cachoeira, a gente se depara com alguns cenários. Um deles é esse aqui, ó, as rochas, as ruínas, na verdade, uma parede rochosa onde existem várias cavernas, várias grutas, né? E a pessoa pode também apreciar uma dessas belezas naturais aqui da Cachoeira de Iracema. Mesmo com as belezas naturais que o município oferece, com a pandemia, isso ficou praticamente apagado. Aqui no Parque do Urubuí, onde se concentra o maior número de quiosques e restaurantes, foi um dos locais prejudicados, onde os turistas não podem frequentar o parque. Todas ficaram fechadas por prevenção por cerca de 5 meses, até ser liberada gradativamente, mas com cautela, o que fez a Vigilância em Saúde do município levar os guias de turismo na Caverna do Maruaga, outro atrativo bastante visitado, e criar um protocolo para a reabertura de visitação da caverna. Assim os guias de turistas ficam mais prevenidos. Se viu a importância que ela tem para a geração de renda, né, para os guias de turismo, né, para a Associação de Guias de Turismo. Então, pensando como turismólogo também, guia de turismo, e nós criamos um protocolo para que realizasse essa abertura de forma segura, tanto para os guias como também para os turistas e visitantes. E com isso, nesse protocolo, foi descrito na qual todos eles estariam com os testes rápidos, foi disponibilizado pela Secretaria de Saúde teste para todos eles, né? Os que já passaram pela Covid, né, já estão todos aptos a trabalhar. Com o fechamento dos atrativos, muitos tiveram dificuldades. E aqui é um local que
sustenta muitos guias e condutores de turismo, né? E graças a Deus, a partir de hoje a gente está conseguindo dar os primeiros passos para a reabertura e a gente proceder com a visitação dos turistas aqui dentro, né? Difícil, porque, assim, principalmente eu que tenho um filho pequeno, então a gente depende disso, tudo a gente depende da caverna para fazer tudo. Então complicou bastante, então a gente ficou sobrevivendo à base do auxílio emergencial, como teve alguns colegas que não conseguiram tirar. Então ficou muito difícil a nossa situação. Então a gente quer que ela reabra, né? Porque o nosso sustento é a caverna. O Parque do Urumbuí, principal balneário público da cidade, onde é realizada a festa do Cupuaçu e atrai pessoas do mundo inteiro, permanece fechado para a visitação. Mas as cachoeiras particulares estão abertas. Quem quer conhecer alguma delas tem que pagar uma taxa que varia de 5 a 15 reais por pessoa e desfrutar dessas belezas naturais. O ramal do Pau Rosa, no quilômetro 21 da rodovia 174, que liga Manaus ao estado de Roraima, é bem antigo, tem quase 30 anos de existência, mas os moradores até hoje vivem sofrendo com a situação dos ramais, a falta de situações dignas de tráfego para escoamento da produção e transporte escolar e ainda falta de estrutura para se trabalhar. Veja na reportagem de Miro Tavares. O assentamento agrícola Pau Rosa faz parte da zona rural de Manaus. Está situado no quilômetro 21 da BR-174, que liga o Amazonas ao estado de Roraima. Foi criado em 1995 pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, mas os primeiros assentados chegaram em 1997. No total, são 1.042 lotes. Todas as casas dispõem de energia elétrica. A água é de poço artesiano, mas cada família mandou providenciar o seu. O posto médico da prefeitura atende comunitários diariamente, de segunda a sexta-feira. Na comunidade, não existe nenhum posto policial. Mais uma viatura da PM circula diariamente no assentamento, ficando no horário de 8 às 16 horas. A representante da Associação do Pau Rosa, Ana Reis, mostra que existe até uma casa pronta para servir de posto policial. Ela está pronta à disposição das autoridades. A comunidade ela tem 2 locais que pode ser destinado, né, para que o governo possa adaptar para fazer um posto policial para a comunidade. A gente tem o posto que fica aqui perto da sede, é uma área que é do INCRA, foi construída em 99 e essa área nunca foi usada. Então ela está aqui disponível e a gente pode sim ceder ela para que o governo possa adaptar para que aconteça essa segurança aqui, que aqui é muito necessária essa segurança aqui. As famílias dos agricultores dispõem de 2 escolas de ensino fundamental que vai até o 9º ano e algumas comunidades rurais receberam anexo de outras escolas. O ensino médio só é possível por meio de telesalas, com aulas via satélite no período da noite. A situação da telefonia é bastante precária. Apesar da proximidade com a capital amazonense e 8.000 pessoas morarem no assentamento, telefonia fixa não existe. Quem pode, contrata serviço de telefone rural. Não existe nenhuma torre de telefonia móvel. Aqui na feira comunitária, os moradores instalaram uma antena, mas para conseguir sinal não é fácil. É preciso encontrar um local específico para conseguir o sinal da rede. Um dos assentados é o agricultor Francisco Pinto da Silva, que cria frangos para o abate. Normalmente, as aves estão prontas para o corte em 60 dias. Essas aqui têm 25 dias. Os comedouros para ração e bebedouros foi ele mesmo quem fez. Além de frangos, seu Francisco também cria patos, mas ainda está no início. Uma outra fonte de renda é a produção de adubo com esterco de galinha. Estamos fazendo esse investimento, não investimento, mas uma sobrevivência aqui dentro do ramal, né, com todas as dificuldades, mas conseguindo criar esses frangos, né? Esse frango de corte, no caso, que não que nós estamos produzindo aqui dentro. Com algumas dificuldades, mas estamos conseguindo produzir
aquilo que a gente tem buscado, certo? Aqui vendo, né, os nossos frangos aqui dentro, né, uns frangos novos, mas que são bem alimentados, a gente conseguimos fazer com dificuldade os nossos galpões, mas estamos conseguindo fazer essa produção aqui dentro. Hoje é recurso próprio mesmo, nós estamos até necessitando desse apoio, né, de um técnico para nos orientar realmente a aumentar essa produtividade do nosso frango, né, do caso do que nós estamos criando. Então nós precisamos desse técnico para vir, para olhar, para nos orientar, para que a gente não tenha perda nesse processo de criação. O agricultor Valdinei Silva Souza, mais conhecido como Ney, produz pimenta de cheiro, pimentão, abobrinha, mamão consorciado com macaxeira. Mas pragas de lagartas atacaram a plantação de abobrinha e em 2 dias, segundo ele, destruíram quase 3 toneladas de alimento, ainda no campo, causando um prejuízo de milhares de reais. Em torno de 12 mil. Prejuízo pra gente aqui, porque isso aí como a gente é da cooperativa, a Copasa, a gente entrega para merenda escolar. Aí o quilo sai em torno de R$ 4,49, então é um prejuízo aí de 12 a 13 mil. Valdinei Souza também teve problemas com a plantação de pimentão. Uma praga destruiu tudo. O prejuízo chegou a R$ 9 mil. Ele pede orientação técnica. Antes da pandemia até que o IDAN dava uma assistência técnica. Depois da pandemia, com esse problema aí, a gente ficou zerado de assistência técnica. Então é só na cara e na coragem mesmo. Valdinei também criava peixes em tanques escavados, mas devido à pandemia e o alto preço da ração, desistiu da criação. Dos 3 tanques, um está seco, os outros 2 não são mais usados. Tem uns tanques de peixe também, mas está sem peixe por causa dessa pandemia. A ração subiu demais. O preço foi lá para cima e não tem condições. Só subiu os insumos. A produção da gente, em vez de subir, caiu. Na propriedade do produtor Edir Monteiro, o ramal da cooperativa quilômetro 11, ele trabalhava com macaxeira e criação de peixes. Mas devido ao alto preço da ração, ele desistiu de criar peixes. Alternativamente, ele está trabalhando com outros animais, inclusive com filhotes de cachorro que ele está vendendo. Além dos filhotes de cães de raça, seu Edir cria porcos, patos, bodes e outros animais. A ideia é não ficar dependente de uma única fonte de renda. Eu tenho peixe, tenho macaxeira também. Sempre foi isso, o foco, sabe? Tem sítio também, banana. Mas sempre foi o peixe e a macaxeira. Mas o peixe não está viável mais por conta da ração, né? Inclusive eu tenho 5 hectares aí, que eu faço rodízio na área. Até grama mesmo eu já andei vendendo aqui. Tem que se virar, né? No ramal da antiga usina Pau Rosa, encontramos uma plantação hidropônica de alface em sistema de plasticultura. Segundo o agricultor Marcos Silva, a produção é feita o ano todo. As sementes ele traz dos Estados Unidos. Outros implementos agrícolas usados no cultivo, ele importa de países da Europa como Itália e Espanha. Em 5 estufas, ele tem 21 mil pés de alface, indo da fase de berçário até a colheita. A produção semanal de 2.700 pés é toda comercializada com uma rede de supermercados de Manaus. Na propriedade do agricultor Francisco Valério, são cultivados couve e pimenta de cheiro. Aqui, o coentro estava sendo plantado. Nesta outra área, falta só brotar. Ele reclama do preço pago pelo maço do couve. Devido à grande demanda, o preço da verdura ficou barato, né? Segundo o presidente da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do assentamento Tarumã-Mirim, Claudionor Siqueira da Costa, uma das maiores dificuldades dos agricultores do assentamento está em conseguir financiamento bancário, devido à falta de documentação que não foi emitida pelo INCRA. Falta também muita documentação, falta regularização das parcelas através do INCRA, né? O cidadão receber seu documento, receber o documento da sua parcela, né? Que é o quito da terra, algum documento que venha ajudar ele a fazer o trabalho, o trâmite de financiamento e de assistência técnica, enfim. E ainda tem mais da metade das pessoas que não receberam a documentação das suas parcelas, né? Que está em processo de regularidade, né? Tem muito rolo também, né? Tem um cidadão que sai, o outro entra, enfim.
Um outro problema enfrentado pelos assentados é a situação dos ramais. Apenas o principal é asfaltado. No ramal da cooperativa, que tem 27 quilômetros, apenas a entrada é asfaltada. Além disso, 10 outros ramais que começam no da cooperativa também não têm asfalto. Uma situação comum que encontramos é o de casas abandonadas e sítios à venda, apesar da comercialização de terrenos não ser permitida pelo governo federal em assentamentos do INCRA. As margens da estrada principal do Pau Rosa estão tomadas pelo mato e galhos de árvores. Para resolver o problema, os próprios moradores estão fazendo a limpeza e poda. Apesar das dificuldades, os agricultores do assentamento Pau Rosa não desistem de continuar plantando e criando animais. Eles enfrentam sol e chuva para produzir alimentos que irão ser consumidos pela população amazonense. O Caminhos da Amazônia identificou várias alternativas econômicas dentro do assentamento Tarumã-Mirim, mais conhecido como Pau Rosa. Se essas alternativas tivessem apoio e fossem bem desenvolvidas, permitiriam a permanência dos agricultores na zona rural, evitaria o êxodo para as periferias da capital e se tornaria uma grande oferta de produtos alimentícios para quem vive em Manaus e seriam fonte de renda para melhorar a qualidade de vida de quem vive ao longo dos ramais. E este foi o seu Caminhos da Amazônia de hoje. E nós esperamos que esta seja a última propriedade a ser abandonada nos próximos 20 anos, porque há 20 anos esse projeto de assentamento existe. Então nós desejamos que os moradores daqui, os produtores rurais, os agricultores, os investidores possam permanecer em sua propriedade e ter muita produção e mais qualidade de vida. Um abraço e até o próximo programa.